Você já leu algum livro que foi queimado em praça pública? Hoje a gente vai falar de um que já. Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim fazer o segundo vídeo do projeto FUVEST aqui do canal. Se você ainda não viu o vídeo em que eu apresento o projeto e explico como ele funciona, eu vou deixar o link aqui em cima nos cards. Se você não viu a primeira análise que eu fiz, que foi do Mayombe, do Pepe Tela, eu também vou deixar o card aqui em cima. No vídeo do Mayombe, eu falei que a próxima análise que eu faria seria do Iracema. Isso acabou não acontecendo porque simplesmente eu não gosto do Iracema. E eu acabei dando uma enrolada pra voltar pra esse livro. Então hoje a gente vai falar do Capitães da Areia, do Jorge Amado. A partir desse mês de agosto eu vou fazer 2 análises de livros por mês. Então 2 em agosto, 2 em setembro, 2 em outubro, 2 em novembro. E assim eu vou completar toda a lista da FUVEST. O próximo livro de agosto vai ser o Vidas Secas, porque ele é da mesma época que o Capitães da Areia. Então eu já vou aproveitar o gancho e vou falar dos 2 da década de 30. Setembro, depois a gente vê. E antes de eu começar a análise do livro, eu quero deixar aqui 2 convites para vocês. O primeiro é, a partir de hoje, eu comecei a publicar resenhas no site chamado Plano Crítico, que é um site que tem conteúdo sobre livros, games, quadrinhos, filmes. É um site bem legal, por sinal. Então eu vou deixar o link aqui na descrição para quem se interessar em ler resenhas. O segundo convite é, se você por acaso vai comprar este livro, eu deixo um link da Amazon aqui embaixo na descrição e se você comprar por esse link, você ajuda a manter o Compartilivros. Então, muito obrigada. Beleza? Bom, então o Capitães da Areia é um romance do Jorge Amado, publicado em 1937. Ele é filiado à tradição que a gente chama aqui na literatura brasileira de romance de 30, ou regionalismo de 30. Como que é isso? Na década de 1930, a gente tem a ascensão de alguns romancistas nordestinos que vão escrever livros que denunciam a realidade daqueles locais. São livros bastante engajados, inclusive por isso também chamados de neorrealistas, livros ambientados no Nordeste e que vão falar de coisas como desigualdade social, problemas como a seca, relações de poder naquele ambiente e coisas assim. Então nessa tradição a gente tem 2 livros da lista, o Capitães da Areia e o Vidas Secas, do Graciliano Ramos. No entanto, são 2 livros bastante diferentes. Para começo de conversa, o Capitães da Areia, apesar de ser ambientado no Nordeste, ele não se passa no sertão. Pelo contrário, o ambiente dele é bem urbano, que é Salvador. Então a gente tem cidade grande. Não tem questão de seca, questão de cangaço, fazenda, não tem nada disso aqui. A gente tá falando de problemas urbanos. E o principal problema que está sendo retratado aqui é a questão do menor abandonado. O autor desse livro, que é o Jorge Amado, ele tá longe de ser um consenso na crítica literária. Ele é um cara que vendeu bastante, a gente pode chamar ele de best-seller, ele vendeu milhões de cópias, tem livros traduzidos para tudo quanto é língua, é fácil de ler, mas demorou bastante para ser reconhecido. Pela crítica, né? Porque pelo povo ele já é. Jorge Amado tem muitos livros publicados e eles não têm todos a mesma cara. Então, se você conhece aquelas coisas que viraram novela, tipo Gabriela Cravo Canela, Tieta, Dona Flor e seus 2 maridos, isso aqui é uma coisa bem diferente. Muito mais engajada, muito mais preocupada em criticar socialmente do que em retratar costumes e coisas assim. Essa questão do Jorge Amado ser ou não reconhecido não é algo pelo qual só ele passa. Em um país como o Brasil, em que o nível da população em relação à leitura ainda deixa muito a desejar, os escritores normalmente têm que fazer uma escolha entre agradar o público ou agradar a crítica. Porque um livro que é complexo, que é original o suficiente para agradar a crítica, normalmente não vende. E um livro fácil, popular, que vai agradar a galera, normalmente não agrada a crítica. Então o Jorge Amado, ele claramente fez uma escolha de agradar o povo. Isso não significa que ele seja um autor ruim. Nem todo mundo na vida quer ser o Machado de Assis, né, gente? Então o livro dele tem uma leitura bastante fácil. Se vocês forem ler os livros da lista, vocês vão sentir bastante diferença quando a gente pega um Iracema, o Memórias Póstumas, o Curtiço e depois o Capitães da Areia. Ele é muito mais simples de ler. Além, claro, de ser um livro mais moderno também, né? Mas enfim, essa é a primeira questão em relação ao autor. A segunda questão é que o Jorge Amado, ele é meio irregular, eu diria. Ele tem altos e baixos na obra dele. Eu particularmente não sou a fã número 1, não. Então, por exemplo, tem muitos clichês na obra dele. Pra mim, irrita um pouquinho. Por exemplo, no Capitães da Areia a gente tem um grupo de menores de rua, a história se passa na Bahia, e esse grupo é multirracial. Na verdade, tem bastantes meninos negros, mas o líder é loirinho. A mocinha da história que aparece pra fazer casal com o líder é loirinha também. Ai, gente, pelo amor de Deus, né? Então, alguns diálogos, algumas falas, é muito clichêzão, muito novela, sabe? Então, eu particularmente não sou a fã número 1 deste livro.
mas é uma leitura agradável no geral. Outra coisa que eu acho o Jorge Amado meio piegas, assim, tem umas cenas muito grudentas, sabe? Tem um lirismo, assim, meio enjoativo. E eu tô falando tudo isso não só porque é minha opinião, mas porque são críticas comuns à obra dele. Então, como eu tô falando que ele não é consenso na crítica, estou explicando o porquê. Bom, esse livro aqui é dividido em 3 partes, 3 grandes unidades narrativas, e tem como centro um grupo de meninos abandonados que se intitula Capitães da Areia. Por que Capitães da Areia? Porque eles vivem na praia, eles vivem numa espécie de galpão, que é chamado de trapiche, abandonado numa praia da Bahia. E esse é o esconderijo secreto desses meninos, é onde eles dormem, enfim, é onde eles vivem. O cenário desse livro é bem folclórico, no sentido de a gente tem um livro que se passa em Salvador e tem todo aquele estereótipo que a gente pensa sobre Salvador. Capoeira, praias, pescadores, presença do candomblé, o cais e coisas assim. Além do cenário, a gente também tem a presença de tipos que formam essa sociedade. Os trabalhadores do cais, os meninos de rua, a mãe de santo, o padre, a polícia e assim sucessivamente. Os personagens do grupo Capitães da Areia têm personalidades bem definidas, embora não muito desenvolvidas, não muito aprofundadas. Então a gente tem, por exemplo, o professor, ele é o que gosta de ler, inclusive ele rouba livros para ler para os outros meninos. Pirulito. Pirulito é o religioso, que gosta de rezar, tem amizade com o padre e coisas assim. Pedro Bala é o líder. E assim vai. Então a gente tem um tipo de personagem que ele é meio representativo, é um personagem tipo. Ele não é um personagem muito esférico, muito profundo. O personagem que eu acho mais bem desenvolvido e mais comovente no livro é o chamado Sem Pernas. Esse apelido é porque o Sem Pernas é deficiente físico, ele é coxo, segundo a linguagem do livro. Ele manca de uma perna. Então, além da questão de ser um menor abandonado, de não ter uma família, sentir a carência de tudo que ele não tem, ele ainda está em posição pior do que os outros. Mais humilhado ainda por causa da sua condição. E isso se traduz num grande ódio. O Sem Pernas tem muito ódio. E é muito comovente a história dele, gente, de verdade. Pra mim, assim, é o personagem que mais me toca. Embora todos eles tenham histórias bem comoventes. Pelo menos os que a gente conhece a história. Então, o Sem Pernas, por exemplo, num determinado momento do livro, ele vai conhecer uma família que está disposta a adotá-lo. E ele vai se ver num dilema, porque por um lado é tudo que ele sempre quis, mas por outro lado ele não pode trair o grupo, trair os companheiros, abandoná-los. Então ele passa por algumas situações que só ele passa, sabe, no livro. Eu acho que a vida dele é um tiquinho mais sofrida que a dos outros. Outra personagem que merece destaque no Capitães da Areia é a Dora. No começo da obra, o Capitães da Areia é um grupo apenas de meninos. Porém, 2 deles conhecem a Dora numa situação em que ela acabou de perder a mãe, ela é órfã, não tem pra onde ir, não conhece ninguém e tem um irmãozinho pequeno que depende dela. E eles levam ela pro trapiche. A princípio tem uma grande resistência à inclusão da Dora no grupo. A gente tem alguns meninos que querem abusar sexualmente dela também. Porque não se enganem, viu, gente? Eles são meninos, mas não são lá muito infantis, não. Porém, ela acaba se integrando ao Capitães da Areia e sendo a única menina do grupo. E aí a gente tem uma segunda parte do livro em que a Dora vai fazer participações relacionadas com seu papel feminino. Então a gente tem Dora irmã, Dora mãe, Dora esposa. Isso são palavras do próprio livro. Então esses meninos, eles têm muita carência de afeto e a Dora acaba se tornando uma figura materna para a maioria deles. Então ela é aquela que conserta o botão, é aquela que cuida, é aquela que faz carinho. Irmã porque, apesar de tudo isso, ela também ajuda nas travessuras, nos assaltos e atividades do grupo. Esposa porque 2 meninos vão se apaixonar por ela. Aliás, um deles é o líder e é outro clichê que eu acho que ela fica com o líder. Eu preferia que ela ficasse com o outro, sabe? Enfim, né? Então, na verdade, a presença da Dora vai evidenciar coisas que faltam nesse grupo, como essa figura materna, esse amor familiar, fraterno, que eles não têm. O grupo do Capitães da Areia, ele tem um código de ética e um funcionamento interno próprio, que na verdade pode ser até meio difícil para alguém de fora entender. Por um lado, eles se apoiam muito, se ajudam, são unidos. Por outro lado, eles têm regras muito rígidas, chegando mesmo a expulsar membros do grupo que contrariem essas regras. Então, por exemplo, eles aceitam religiões diversas. Tem a mãe de santo e tem o padre que ajuda o grupo e eles fazem parte de todo esse sincretismo tipicamente brasileiro de mistura de religiões. A questão multirracial também é presente e eles vivem com harmonia apesar disso, não existe preconceito racial. Por outro lado,
Tem essa questão do gênero, em que a Dora, por exemplo, é tratada de maneira diferente, porque é menina. E tem alguns conflitos relacionados à orientação sexual. Então esses meninos que vivem sozinhos, tão carentes de afeto, alguns deles vão desenvolver relacionamentos amorosos sexuais entre si. E o Capitães da Areia tem uma regra... Que nome que eu dou pra isso? Não sei. Mas é o seguinte, eles aceitam o ativo, mas eles não aceitam o passivo. Então é claro, existe uma questão machista aí relacionada com a masculinidade. Então eles acham que o homossexual passivo, ele é fraco, ele deve ser banido e ele é expulso do grupo. Mas de certa forma é um grupo coeso e coletivo. Inclusive, essa é uma das coisas interessantes desse livro. Embora o Pedro Bala seja o líder do grupo, a gente não pode dizer que ele é o protagonista. O protagonista é o próprio grupo. Então a gente tem um personagem coletivo, como acontece, por exemplo, no Curtiço, em que o protagonista é o próprio Curtiço. Mais do que isso, o que a gente tem aqui é a posição desse grupo diante de uma sociedade opressora. Então nós temos 3 classes, vamos dizer assim, que são responsáveis pela opressão e marginalização desse grupo. A primeira classe são as autoridades, o Estado. Pensa aqui comigo, gente. Uma criança abandonada é uma criança. Ela ainda não foi formada. Ela teria que ter direito à família, à educação, à saúde, à moradia, mas o Estado não dá nada disso. Então, no dia em que essa criança entrar para a marginalidade, entrar para a bandidagem, como acontece aqui muitas vezes, o Estado aparece para punir. Ou seja, ele nunca deu subsídios, ele nunca cumpriu com o seu papel, mas na hora da punição, ele aparece. Ai, sim, você está defendendo bandido. Olha, amiga, se você quiser achar isso, não sei, né? A questão é que a realidade não é assim tão preto e branco. Ou é mocinho ou é bandido. Essa versão Disney não cola, né, gente? As coisas são muito mais complexas do que isso. Então, o que a gente tem aqui, sim, os meninos são bandidos, mas a gente tem também toda uma conjuntura, todo um ambiente, toda uma série de negligências e de ações que explicam essa bandidagem, explicam a posição social desses meninos. E nesse sentido, o Estado é culpado e é opressor, sim. A segunda classe que aparece aqui como opressora é a mídia. Então a gente tem ao longo do Capitães da Areia várias notícias e como a gente acompanha os meninos, a gente vai perceber que essas notícias são bem distorcidas e nada confiáveis. E é claro, elas também contribuem para o ódio a esse tipo de pessoa, essas crianças marginalizadas. Qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência. Então a parcialidade da mídia, a não confiabilidade das notícias e a maneira como eles sempre tomam partido dos poderosos também vai ser retratada aqui. A terceira classe que aparece como opressora é a igreja. A gente tem um padre, que é o José Pedro, que ajuda muitos meninos, que é uma das personagens mais bonitinhas do livro, vamos dizer assim. Mas ele faz isso contrariando a própria igreja. Porque os superiores dele brigam com ele, falam que ele não tem que ir lá no trapiche, que ele não tem que ajudar esses bandidos. Porque as senhoras que doam para a igreja são assaltadas por aqueles meninos. Então como que a igreja vai ajudar aqueles meninos? Sacou? Então, em resumo, a gente tem uma crítica social bastante pesada e bastante atual. Como vocês já devem ter percebido, essa história aqui não é contada de um ponto de vista neutro. Então a gente tem um narrador que ele é parcial. Ele vai tomar o partido desses meninos, mostrar tudo que eles sofrem e tentar mudar a imagem que a gente tem dessa questão em si, que é a do menor infrator, a do menor abandonado. Se não defender, mas mostrar pra gente que eles não são os únicos, ou talvez nem sejam, os culpados por esse tipo de situação. É muito legal essa preocupação social que existe aqui em fazer uma crítica a algo específico da nossa sociedade e a atualidade desse problema também, não é mesmo? As notícias que a gente tem aqui ao longo do livro, elas também dão esse caráter verídico, realista para a obra. Elas não são notícias de verdade, elas são ficcionais, assim como as cartas de leitores e coisas que tem aqui no meio. Mas elas contribuem muito para a veracidade do relato. E na verdade, se você procurar aí no Google, eu tenho certeza que você vai achar notícias parecidas. Essa história, ela não tem um fio condutor que vai em uma relação de causa e efeito até o fim. Ela é contada mais ou menos em episódios, em quadros independentes, em coisas que vão acontecendo com esses meninos ao longo de alguns anos. Nesse sentido, tem um episódio que merece destaque, que é o episódio do carrossel. Em resumo, chega um carrossel na cidade, como se fosse um parquinho, e esses meninos vão brincar no carrossel. E isso é tão importante por quê? Porque, no geral, esses meninos, como eu disse, não são muito infantis. Então, eles fumam, eles bebem, eles assaltam, eles fazem sexo, mas
Quando eles estão no carrossel, eles parecem crianças de verdade. Então a gente tem uma cena muito humanizadora e é uma cena em que a gente se identifica, em que a gente se compadece dessas crianças e que a gente percebe que eles são crianças, caramba, crianças. O carrossel ajuda a mostrar isso. Como eu disse, a história vai acompanhar esse bando por alguns anos e aí a gente vai ter o desfecho, que é a desintegração desse grupo. Alguns desses meninos vão entrar na marginalidade definitivamente e alguns, poucos, vão conseguir sair dela. Por exemplo, o professor, que vai virar um pintor de sucesso, e o pirulito, que vai virar padre. Agora, o nosso líder, que é o Pedro Bala, ele vai virar um líder sindical, que luta junto dos trabalhadores pela revolução proletária. E aí a gente tem que falar do comunismo do Jorge Amado. O Jorge Amado, ele pertence a uma corrente que algumas pessoas chamam de realismo socialista. Então ele realmente prega a revolução do proletariado como o meio de erradicar todas as injustiças sociais que são decorrentes do capitalismo. Então esse romance é o que a gente chama de romance panfletário, porque ele tem uma linha política definida. Essa apologia ao socialismo acabou causando vários problemas para o Jorge Amado. Esse livro aqui foi censurado, muitos livros foram queimados durante o Estado Novo do Vargas. E o Jorge Amado também foi preso durante o Estado Novo. Ele fez parte do Partido Comunista, né? Enfim, ele entrou pra política mesmo e ele chegou a ser preso durante a ditadura do Vargas. Bom, em relação a outros livros da lista, esse livro, como eu disse, tem um personagem coletivo, como ocorre no Curtiço. E também, como ocorre no Curtiço, a gente tem questões sociais de desigualdade, pobreza, miséria e marginalidade. Como eu também comentei, ele é da mesma época que o Vidas Secas, também se passa no Nordeste, também é filiado ao regionalismo de 30. Embora o Vidas Secas se passe no sertão, tem uma pegada diferente desse livro que, como eu disse, é mais urbano. A gente também pode relacionar com outros livros uma figura que a gente tem aqui, que é a figura do malandro. Que é aquele cara que gosta da vida mansa, que vive meio à margem da sociedade, mas não chega a ser exatamente um bandido. É uma figura que a gente também encontra no Curtiço, por exemplo. Por último, a gente tem uma crítica à sociedade capitalista, positivista, como também existe em A Cidade de As Serras. Porém, em A Cidade de As Serras, a gente não tem uma tentativa de transformar o leitor em alguém socialista. Então aqui, além da crítica, a gente tem uma tentativa de subversão do padrão. Certo, gente? Então é isso, Capitães da Areia é um livro muito fácil de ler. A maioria dos meus alunos costuma gostar da história e com certeza você vai encontrar ecos na realidade atual. Beleza? Então por hoje é isso. Se você gostou da análise desse livro, dá um curtir aqui embaixo que você ajuda bastante o canal e divulga para os seus amigos também. Ainda em agosto a gente volta com Vidas Secas. Beijinhos e até a próxima!